Fala galerinha, tudo bem? Quem tá assistindo esse vídeo em casa ou no celular aí no computador, faz o seguinte, vai pausando o vídeo, tá? Antes de eu terminar de explicar, assiste o começo da explicação, pausa o vídeo, tenta fazer, tá? Que senão não atinge o propósito dessas aulas aqui. O propósito não é você sentar na frente aí do computador, do seu celular e só assistir, tá? O propósito é você aprender. E para aprender matemática, você precisa de papel e caneta, certo? Então pega o caderno, pega a caneta, o lápis aí e bora praticar. Vai pausando o vídeo antes de eu explicar, pega só o comecinho de cada explicação, pausa, tenta fazer e aí você solta o vídeo para corrigir. Beleza, galerinha? Bora lá! Exercício 1. Considerando os paralelepípedos da página anterior que eu coloquei aqui para vocês, calcule o volume. Então, primeira coisa, a gente vai lá para os paralelepípedos e vai calcular o volume de cada um com os monômios, polinômios que ele deu aqui, tá? Então, por exemplo, letra A. Como que eu calculo o volume para começar, né? É a largura vezes a altura vezes a profundidade, tá? Esses nomes e essas letras aqui nem sempre vão estar aparecendo assim, tá? O que vocês têm que entender é que quando é volume, são 3 medidas sendo multiplicadas. Então, ó, primeira medida, segunda medida e terceira medida, tá? Por isso que o volume, a nossa unidade de medida final, depois que a gente calcula, né? Calculou tudo, vai dar o quê? Centímetro cúbico, metro cúbico, que mais? Milímetro cúbico, tudo é cúbico, certo? Porque a gente multiplicou 3 medidas. Então, pensa assim comigo, ó. Quando a gente multiplica x vezes x, dá x ao quadrado, né? Quando a gente tem coisas ao quadrado, quer dizer que a gente está calculando área. Porque a área é o quê? É lado vezes lado, certo? Agora, para volume, como a gente está multiplicando 3 coisas, é como se fosse x vezes x, que vai dar x ao cubo. Então, quando você tem medidas, cúbicas, a gente está calculando o volume, certo? Então, voltando para a questão aqui, a gente tem que calcular o volume de cada um. A gente vai multiplicar os 3 monômios que ele deu ali, certo? Então, vamos lá. Aqui, o volume da letra A vai ser o quê? 2 vezes 4a ao quadrado, b ao quadrado, vezes 3ab ao quadrado, certo? Lembrando que se aqui fosse mais, ó, se fosse o mais aqui e não vezes, a gente não poderia estar juntando, não teria o que fazer aqui, não dá para continuar a conta, para aqui. Por quê? Porque quando a gente soma ou subtrai, as coisas elas têm que ser igual. Então, por exemplo, m ao quadrado, você vai somar só com m ao quadrado. Não dá para somar, por exemplo, m ao cubo com m ao quadrado, porque são coisas diferentes, tá? Então, quando a gente está somando ou subtraindo, as coisas, os monômios, os polinômios têm que ser iguais, certo? Então, tá. Então, aqui, a gente sabe que não é mais, é vezes. Eu vou apagar aqui e vou escrever de novo, porque volume é tudo vezes, tá? Então, volume igual 2 vezes 4a ao quadrado, b ao quadrado, vezes 3ab ao quadrado. Então, aqui, ok, ser tudo diferente, né? Como eu estava explicando, é só no mais e no menos que precisa ser igual, tá? Então, aqui tudo bem ser diferente. Como que a gente calcula a multiplicação? A gente vai multiplicar os números primeiro, ó. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 3 dá 24, certo? Calculado o número, agora a gente vai pegar as letras, ó. A gente tem o que aqui? A gente tem um a ao quadrado, que vai multiplicar por quem? Por a. Então, ó, a ao quadrado vezes a. Aqui eu tenho 2 dele, né? Seria a vezes a, para dar esse a ao quadrado. E aqui eu tenho mais 1. Então, no total, ó, eu tenho quantos a's? 3, tá? Então, a elevado a 3. Agora, o b. O b, a gente tem um b ao quadrado e um b ao quadrado. Então, vai ser b ao quadrado vezes b ao quadrado. Esse cara aqui e esse cara aqui, ó, eles são iguais, né? Seria o quê? Seria um b vezes b, para dar esse b ao quadrado, vezes um b vezes b para dar esse b ao quadrado. No total, eu tenho quantos?
4. Percebam que a gente também pode usar a propriedade 2 das potências, que diz o quê? Que quando a base é igual, a gente mantém a base e faz o quê com o expoente, ó? 2 e 2 virou 4. A gente soma, tá? Então, a gente soma os expoentes. Olha aqui, ó. 2, e quando não tem nada, a gente tem que lembrar que é o 1. 2 mais 1 virou 3, tá? Então, tanto faz pensar desse jeito aqui, ou lembrar da nossa propriedade 2, tá? Então, aqui deu b elevado a 4, tá? Isso aqui eu poderia estar escrevendo assim também, né? Ó, 24 vezes a elevado a 3 vezes b elevado a 4. É a mesma coisa, tá? Mas quando a gente tem vezes, assim, é letra com letra, número com letra, a gente não precisa estar colocando o vezes. Agora, o que acontece é que, quando eu falo isso, vocês entendem que a gente pode apagar qualquer sinal de multiplicação, e não é assim, tá? Então, por exemplo, se eu tenho A vezes B, ok, é letra com letra, eu posso escrever A, B, certo? Agora, se eu tenho 2 vezes B, eu também posso escrever 2B, tudo bem? Letra com letra, número com letra. Agora, se eu tenho, por exemplo, 2 vezes 4, eu posso estar escrevendo 2, 4? Obviamente que não, né? Porque se eu escrever assim, vai virar um número 24, tá? Então, número com número não faz o menor sentido, tá? A gente pode apagar quando é letra com letra. Então, por exemplo, letra com letra, né? Tudo bem que fica meio estranho aqui, BB, né? Mas, ok. Vamos dar outro exemplo. AB, certo? Ou 2 vezes A, 2A, certo? Então, aqui a gente pode escrever dessas duas formas, tá? Então, letra A deu 24A ao cubo vezes B elevado a 4, certo? Vou apagar aqui. Esse foi o nosso volume da letra A. Na letra B, quem que a gente tem aqui na letra B, ó? 3w ao quadrado k, 3w ao quadrado k, 3w ao quadrado k. Então, o que a gente vai fazer? 3w ao quadrado k vezes 3w ao quadrado k vezes 3w ao quadrado k. Vamos lá, de novo, igual a gente fez na letra A. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. W ao quadrado vezes w ao quadrado vezes w ao quadrado, 2 mais 2 mais 2 dá 6. Então, w, 6. E k vezes k vezes k, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Resultado final, 27w elevado a 6, k elevado a 3. Letra C. A gente tem 5x mais 1, 3x mais 2 e 2, certo? Então, vai ficar como? Volume igual. Gente, aqui a gente tem um pequeno, né, diferencial aqui. Eu ia falar problema, mas não é um problema, a gente consegue resolver. Mas aqui, ó, perceba, a gente tem um binômio. É um 5x mais 1, tá? Isso aqui é um binômio. Nos outros era tudo monômio, ó. Não tem mais e menos aqui no meio, tá vendo? Era tudo monômio. Agora, a gente tem um mais aqui. O que acontece quando a gente tem um mais? A gente precisa fazer o uso do parênteses. Então, é esse cara vezes esse cara, também no parênteses, vezes o 2. A ordem não importa aqui. Você poderia estar escrevendo assim, ó. 2 vezes, sei lá, 3x mais 2 vezes 5x mais 1. A ordem não importa, tá? A ordem dos fatores não altera o produto, né? O que é a ordem dos fatores? Do jeito que eu escrevi aqui as duas vezes, esses são os fatores, e produto é a multiplicação, tá? A ordem que eu coloco não altera o resultado dessa multiplicação, certo? E aí, vai de cada um como você fez aí, mas a gente tem que chegar no mesmo resultado, tá? Então, eu vou fazer esse último aqui, ó. Como que a gente faria esse último? A gente faria, ó, se fosse o primeiro, teria que fazer assim, ó, esse vezes esse, depois esse vezes esse, aí esse vezes esse e esse vezes esse. E o resultado ainda multiplicar por 2. Desse jeito, a gente vai fazer esse vezes esse vezes esse, e o resultado multiplicar depois por esse, certo?
Então, vai lá, ó, 2 vezes 3x é 6x. 2 vezes mais 2, esse cara é um mais. Mais com mais, sinais iguais, dá mais. 2 vezes 2, 4. A gente fez essa parte aqui, que precisa ir no parênteses ainda, porque tem um cara aqui, ó, um mais aqui, certo? Tá, agora a gente tem que multiplicar esse resultado todo, que deu 6x mais 4, vezes o 5x mais 1. Então, vamos lá, ó. Todo mundo tem que multiplicar todo mundo. Vou usar outra cor aqui. 6x vezes 5x vai dar 30. X vezes x é x ao quadrado. Agora, 6x vezes 1 é 6x. Mais com mais dá mais. Agora, a gente multiplicou esse cara aqui com todo mundo daquele lado. Tá faltando esse cara aqui, o 4. O 4 tem que multiplicar todo mundo que tá daquele lado. Então, vai lá. 4 vezes 5x é mais 20x. E 4 vezes 1 é mais 4. Vamos juntar os semelhantes. Bom, 30x ao quadrado, não tem mais ninguém com x ao quadrado, então fica ele mesmo, 30x ao quadrado. Mais 6x junta com 20x, então dá 26x mais 4. Resultado final, volume igual a 3x ao quadrado mais 26x mais 4. Tá, só que a gente não terminou o exercício 1, tá? O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? A gente tem as fórmulas, né? Os resultados aqui, ó. Vou circular para vocês, ó. Da letra A, que aliás é o de cima, né? Que fiz um exemplo, mas tanto faz. Então, vou circular esse aqui de cima que tá mais bonitinho. Então, ó, o resultado da letra A, o resultado da letra B e o resultado da letra C. Finge que ficou super reto isso aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai copiar esses resultados na página anterior, tá? Pra gente observar melhor. Então, vai lá. O resultado da letra A é 24A 3B4. 24, então aqui, ó, A, 24, A, 3B4. Letra B. Na letra B é 27, W6K3. 27, W3K6. E na letra C, 30x ao quadrado mais 26x mais 4. 30x ao quadrado mais 26x mais 4. Tá? Então, a gente tem aqui letra A, B e C. O que a gente vai fazer agora? Ó? Ele dá valores para cada letra. Então, por exemplo, aqui na letra A, ele deu valor para A e para B. A gente vai substituir, tá? Então, qual é o valor que ele deu para o A? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar em outra cor. Não é 24 vezes A elevado a 3? Então, vai ficar 24 vezes... Quem é o valor do A? O A não vale 1 sobre 2? Então, no lugar do A, a gente vai colocar 1 sobre 2. Mas perceba que esse nosso A aqui, ó, do resultado, tá elevado a 3. Tá um A elevado a 3. Tem um 3 aqui no expoente. O que acontece, então? Se a gente substituir o A por 1,5 e tem um 3 em cima dele, a gente tem que colocar o parênteses e colocar o 3 aqui, certo? Vezes o B, que também está elevado a um expoente, ó, expoente 4. Quem é o B? É o 1. Então, vai ficar 1 elevado a 4, tá? Por que a gente tem que pôr parênteses nesse cara aqui? Quando a gente coloca o parênteses, é toda a fração que está sendo elevado ao cubo. Então, toda a fração vai ter que repetir 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Quando a gente não coloca, quem repete 3 vezes é apenas o 1. O 3, ele está valendo só para o 1. Então, ficaria assim, ó, 1 vezes 1 vezes 1, e embaixo o 2. Daria 1 sobre 2 aqui. Por isso, tem que colocar parênteses, tá? Porque é o A que está sendo elevado ao cubo. O A está sendo elevado ao cubo. E quem é o valor do A?
O valor do A não é 1. O valor do A é quanto? É 1 sobre 2. Por isso que você tem que colocar todo o valor do A dentro do parênteses, certo? Então, continuando aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, da letra A. O volume, então, vai dar 24 vezes 1 sobre 8, que é o que a gente calculou aqui, vezes 1 elevado a 4. 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que não falem que vai dar 4. Vai dar 1, certo? Beleza. O que tem embaixo aqui quando não tem nada? O próprio 1. 1 vezes 1 vezes 24, 24. 1 vezes 8 vezes 1, 8. 24 dividido por 8, 3. 3 o quê? Olha a unidade de medida que ele está usando aqui em cima no exercício. O A, ele está valendo 1 sobre 2 o quê? Centímetros. E o B, 1 centímetro. Como é volume, e a gente já falou sobre isso, volume vão ser sempre o quê? 3 medidas sendo multiplicadas. Então, ele vai ser o quê? Centímetro cúbico, metro cúbico, milímetro cúbico, tudo cúbico. Como é centímetro, o resultado final vai ser o quê? Centímetro cúbico, certo? A gente vai fazer o mesmo processo com a letra B e a letra C, certo? Então, vamos lá, ó, na letra B. Então, vamos lá, letra B. Eu tô achando que eu copiei errado a letra B, vamos ver. Ó, é o K elevado a 3. O W é elevado a 6. Vamos ver o que eu fiz lá. Ah, eu inverti aqui, ó. Vamos colocar certinho? É 27. W elevado a 6 e o K elevado a 3. Eu inverti na hora de copiar, tem que prestar atenção, tá bom? Então, vai lá, ó. É 27, W6, K 3, tá? Isso aqui é o volume. Então, vai lá, volume igual 27 vezes W. Quem que é o W, ó? 1. Então, vai ser 1 elevado a 6, certo? Vezes K elevado a 3. Quem é o K? É o 2. 2 elevado a 3. Fazendo a conta, 27 vezes 1 elevado a 6 é 1, vezes 1 vezes 1, 6 vezes, né? Que dá 1. E aqui, ó, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, certo? Agora, fazendo a conta, 27 vezes 1 vezes 8, 216. O quê? Tá tudo em centímetro, então centímetro cúbico. Certo. Letra C. Mesma coisa, nosso volume deu, que é 30x ao quadrado mais 26x mais 4. O que a gente vai fazer? Vai substituir por quem? Pelo valor que ele deu aqui, ó. X igual a 4. Então, tudo que é x vai virar 4. 30 vezes. Aqui tem um x, só que esse x está elevado a 2. Então, o 4 vai ficar elevado a 2. Mais 26 vezes 4. Mais esse 4 que sobrou aqui. Volume igual 30 vezes 4 vezes 4, 16. Mais 26 vezes 4, mais 4. Nessa conta, a gente tem que lembrar que a gente faz primeiro o quê? Todas as multiplicações. Então, não adianta querer fazer 16 mais 26, porque vai dar errado, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 30 vezes 16, e depois 26 vezes 4, e no final a gente vai somar com o 4. Então, aqui, ó, 30 vezes 16 vai dar 480, mais 26 vezes 4, 104, mais 4. E agora é só somar tudo. Total 588. O quê? Tá tudo em centímetro. Então, centímetro cúbico. Próximo. Aqui tá a bagunça, né? Bagunça organizada. Número 2. Escreva um polinômio que representa a área de cada figura, de cada retângulo. Lembrando, a área de retângulo, então a área do retângulo é igual a lado vezes lado. Então, o que a gente vai fazer? Esse cara vezes esse, certo? Então, vai ser 2x mais 3, no parênteses, porque tem um mais aqui, certo? Vezes quem? Vezes x mais 1
no parênteses, certo? Então, vamos lá, ó. Esse 2x tem que multiplicar todo mundo que está do lado de lá. Então, ó, 2x vezes x, 2x ao quadrado. Isso vocês já sabem, não vou ficar explicando por quê, né? Do x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 1, mais 2x. Por que mais? Porque aqui é mais e aqui é mais. Faz regra de sinal. Depois, 3 vezes x. 3x. E 3 vezes 1. 3. Soma o que é semelhante. 2x ao quadrado fica sozinho. 2x mais 3x dá 5x mais 3. Essa é a sua resposta final. É a tal chamada álgebra estrutural, quando a sua resposta não é um número apenas, é o quê? Isso aqui é um polinômio com variáveis, tá? A minha resposta final pode ter uma letra? Pode ter várias letras. É a sua resposta final. Nem sempre a gente vai chegar em um número bonito lá, como resposta final, tá bom? Então, acreditem se quiser, é a resposta final, tá? Essa resposta final da letra B vai ficar mais feia ainda. Vamos ver por quê, ó. A gente tem que pegar esse cara e multiplicar por esse. Tanto faz a ordem, tá? Vamos pegar aqui o que tem menos. 4p mais 5q. Eu vou cortar o meu q assim para não parecer que é um 9. No parênteses, como vocês já sabem, vezes o p menos o q mais o 6. Todo mundo multiplica todo mundo. Então, vamos lá, ó. 4p vezes p. 4p ao quadrado. 4p vezes menos q, ó. O 4 aqui, p, é mais. Mais com menos vai dar menos. Então, 4, ó, vai ser 4p vezes q. 4p vezes q. Eu não preciso escrever esse vezes, certo? Como a gente já falou, ó, esse vezes eu não preciso escrever. Então, o que a gente pode escrever? 4pq ou qp, tanto faz. Faltou um cara lá, né, ó. 4p vezes 6. 4p vezes 6 é como se fosse tudo multiplicação, certo? Eu posso escrever assim, não posso, ó? Inverter esse 6 para cá e esse p para cá? Posso. Quanto que é 4 vezes 6? Opa, deixa eu pegar uma borracha maior. Então, vai lá. 4 vezes 6. Ah, detalhe, o sinal, né? Vai ser mais. 6 vezes 8, 24. 24 o quê? P, certo? Tudo bem, fiz tudo com o 4p. Agora eu vou fazer tudo com o 5q. Então, 5q vezes p, vou colocar aqui embaixo, tá? Ó, vai continuar aqui, mais. Então, vai ser mais 5qp, certo? 5q vezes menos q é menos 5q ao quadrado. E 5q vezes 6, 5 vezes 6, 30. Mais 30q. Vamos juntar os semelhantes. No caso, ó, esse cara com esse cara, eles parecem diferentes, mas eles são iguais. Por quê? Porque eu posso escrever 5pq se eu quiser. Porque não é 5 vezes p vezes q? Eu posso inverter, tá? Então, eles são, sim, iguais, certo? Se eles são iguais, ó, tô devendo 4 e pago 5. Me sobra 1pq. E esse 1, a gente não precisa escrever ele, né? 1pq é a mesma coisa que pq, tá? Então, esse 4p, ele vai ficar sozinho, 4p ao quadrado, porque não tem nenhum outro p ao quadrado para juntar com ele. Então, começamos, 4p ao quadrado, mais 1pq, que foi a junção desse menos 4 com mais 5, mais 24p, não tem ninguém que tenha o p sozinho, então 24p. O q quadrado também não tem ninguém que esteja com o q quadrado sozinho. Então, vai ser menos 5q ao quadrado. E o 30q também não. Acredite se quiser, essa é a nossa resposta final. Não tem mais o que fazer, tá? Não tem com quem juntar, ó. Pq não junta com mais ninguém. O p ao quadrado também não tem mais nenhum p ao quadrado. O p sozinho também não tem nenhum p sozinho. Q ao quadrado também não tem mais ninguém igual. Tem que ser idêntico. Esse Q aqui, ó, não tá com o expoente 2 aqui, certo? Tá sozinho. Então, acabou. Essa aqui é a nossa resposta final. Vamos para o próximo.
escreva a multiplicação de um monômio por um polinômio. Aqui, ele adiantou um pouquinho as nossas etapas aqui, né? A nossa ordem. O que acontece? A gente tem que achar um termo que seja comum aos dois monômios em questão. Então, primeiro aqui, ó, a gente tem esse monômio e esse aqui. O que esses dois caras têm em comum? Bom, o número não tem nada a ver, né? Um é 3, o outro é 2, não tem nada em comum, né? O A, tem nos dois? O A tem, mas tem A ao quadrado? Não, só aqui que tem A ao quadrado, mas tem A. Então, beleza, então eu posso usar o A. O B também tem? Tem. Pronto, achamos o nosso fator comum. Então, isso aqui se chama fator comum. Fator comum é o nosso AB. O que a gente vai fazer com o nosso fator comum? A gente vai colocar em evidência. O que é colocar em evidência? É fazer isso que eu estou fazendo. A gente escreve ele e aí a gente coloca ele para fora. Para fora do quê? Do parênteses. Ele está em evidência, ele está aqui para fora. O resto continua dentro. Que resto que vai continuar dentro? A divisão desses dois monômios por esse cara aqui, tá? Então, vamos lá. Pega o primeiro monômio. O primeiro monômio é 3a ao quadrado b. A gente vai dividir ele por ab. E aí, é simplificação de monômio, que nem vocês já aprenderam, né? Ó, o 3 não tem com quem dividir. A ao quadrado dividido por A, pensa que esse A aqui tem o 1, né? Usa aquela regrinha da subtração. 2 menos 1 vai dar 1. E a gente não precisa colocar esse 1 aqui se não quiser. Pode deixar sem, tá? E B dividido por B vai dar 1. Então, a gente pode colocar o vezes 1, que no final, né, 3A vezes 1 vai dar o próprio 3A, certo? Então, aqui, ó, a gente não fez com esse primeiro cara aqui, o resultado foi 3A. Se aqui é menos, você copia o menos. Se é mais, você copia o mais. Segundo, o 2AB ao quadrado e vai dividir de novo por esse cara aqui. Mesma situação, o 2 não tem com quem dividir, o A corta com A e 2 menos 1, B. Resultado final, isso aqui, ó. Certo? Então, a gente transformou o quê? A gente transformou a subtração de dois monômios em uma multiplicação, que é o que ele queria. Escreva a multiplicação de um monômio por um polinômio, de maneira que o resultado seja. Será que se eu fizer essa conta aqui, ó, essa conta ao contrário, vai dar isso aqui? Tem que dar, né? Porque se não der, vai estar errado. Vamos fazer essa conta para ver? Ó, AB vezes 3A menos 2B. Vai parando o vídeo conforme eu vou explicando e vai tentando fazer, tá? E daí depois você volta pro vídeo para corrigir, tá? Porque não adianta nada você estar assistindo a aula direto, né, seguido, e não tá tentando fazer, tá? Então, vai pausando o vídeo. Tem um botãozinho aí de pause, né, gente? Então, vamos lá. Ó, AB vezes 3A. Bom, o 3 não multiplica com ninguém, A vezes A ao quadrado e B vezes ninguém, B. Menos AB vezes 2B. 2, o A é sozinho, B vezes BB ao quadrado. Exatamente como está aqui, certo? Então, se não volta a ser aquilo ali, é porque alguma coisa você fez errado. Aí você tem que fazer de novo, tá? Mas exatamente. São duas formas de escrever a mesma coisa. A gente escreveu a mesma coisa de duas maneiras, certo? Tenta fazer a letra B agora. Vamos lá, ó, letra B. Pausa o vídeo e volta. O que tem em comum aqui e aqui? Opa, a gente tem um número em comum, o 4, certo? Gente, outra coisa, nem sempre vai estar assim, tá? Por exemplo, se eu coloco 4m ao cubo mais 2mn ao cubo, tá vendo que eu mudei esse cara aqui, ó? Se a pergunta é essa aqui, ó, o que você poderia colocar como número em evidência? Você poderia colocar o 2. Por quê? Porque o 4 divide por 2, tá? Seria o nosso MMC, tá? Entre esses dois, tá? Vocês acham que vocês vão se livrar de MMC, né? Não vai, não. Mas é só uma explicação à parte aqui, para quando aparecer diferente, tá bom? Então, vamos lá. 4 tá igual. Que mais que tá igual? O M, né? O N tá igual? Não, ó, tem N só aqui não tem N, certo? Então, é 4M o nosso quê?
que eu escrevi aqui? É o nosso fator comum. E o que a gente faz com o fator comum? Coloca em evidência. E agora, ó, vai ser um mais aqui. Vai ser um mais. Vamos dividir cada um desses caras pelo fator comum. 4m elevado a 3 dividido por 4m. E depois 4mn elevado a 2 dividido por 4m. Simplificação de polinômio. 3 menos 1, 2. Corto 4 porque é igual, corto m porque é igual. N ao quadrado ficou sozinho. Então, m ao quadrado, n ao quadrado. Se eu multiplicar isso aqui, vai dar isso aqui? Sim, né? 4m vezes m ao quadrado, 2 mais 1, vai dar m elevado a 3. 4m vezes n ao quadrado, 4m n ao quadrado. Resposta final, isso aqui, certo? Próximo, escreva o polinômio que representa o volume de cada paralelepípedo, sabendo que as medidas apresentadas estão em uma mesma unidade de medida. Então, vamos lá. O que é volume? Vou multiplicar esse cara com esse e depois esse, certo? Então, vai ficar assim, ó, volume igual x vezes. Por que esse cara tem que pôr em parênteses? Porque tem um mais ali no meio, né? E por que esse cara tem que pôr parênteses? Porque tem um menos ali no meio. Mesma coisa aqui, ó, esse vezes esse vezes esse. Volume igual P ao quadrado sobre 4 vezes 2pq vezes Q sobre 2. Eu corto o Q aqui para não parecer um 9, tá bom? Vamos lá. Volume igual x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 1, x. Pegamos o resultado desse. Temos que multiplicar no parênteses com esse. No parênteses, hein? Se você não colocar parênteses, o que vai acontecer? Só o x vai multiplicar. E você tem que multiplicar o seu resultado todo. Todo mundo multiplica todo mundo. X ao quadrado vezes x. X elevado a 3, né? Ó, 2 mais 1. X ao quadrado vezes menos 2 x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. E x vezes menos 2, menos 2x. X ao cubo fica sozinho, menos 2 com mais 1 dá menos 1, que eu posso só colocar assim, menos 2x. Não tem mais o que fazer, tá? Só para lembrar vocês, então, ó, quando eu tenho, que nem o caso que foi ali, foi vezes, certo? Vou dar dois exemplos, um com vezes e o outro com divisão. Tá? Isso aqui é a nossa P1. E P2 lá de propriedade de potência. Se você não lembra, ou faltou no dia da aula, ou não prestou atenção, né, porque acontece, o que significa esse P1 e P2? É assim, quando a gente tem uma multiplicação de bases iguais, tá vendo que é x aqui, é a mesma base, tá? O que a gente faz? A gente copia essa base e você soma o expoente. 2 mais 1 vai dar 3. É isso. Quando é multiplicação, você soma. E quando é divisão, você subtrai. Você copia de novo a base. E agora, em vez de fazer 2 mais 1, você vai fazer 2 menos 1. Vai dar 1, tá? Guarda isso aqui, copia no canto do caderno, que a gente vai usar direto, tá? E isso aqui tem que estar claro na cabeça de vocês, tá? Não dá pra ficar confundindo mais. Se é vezes, ó, a gente fez vezes aqui, ó. A gente fez vezes na letra A, é tudo vezes. Por isso que eu somei. E por isso que quando a gente simplifica o polinômio, o monômio, a gente faz menos. Porque quando a gente simplifica, vai estar tudo dividido. Então, aí é menos, tá bom? Guarde isso aqui, tá? Quando está multiplicando, você soma o expoente. Quando está dividindo, você subtrai. Vamos para a letra B. Gente, aqui é tudo vezes, né? Ó, vezes, tudo vezes. Outra coisa que eu quero que vocês guardem. Multiplicação de fração. Precisa de MMC? Não, então se você tá lá, ó, multiplicando uma fraçãozinha, belezinha, mesmo que seja com letra, sem letra, você vai multiplicar 2 vezes 4 vezes 5. Vai colocar aqui 3 vezes 2 vezes 2, tá? Agora, se você tá somando ou subtraindo, dá pra fazer o jeito que a gente fez na multiplicação? Não, aí você precisa do MMC. Só para lembrar vocês que também não dá mais para ter dúvida nisso aí, tá? É matéria lá do sexto, quinto ano, tá bom? Então não dá mais para ter dúvida.
Então, se tá multiplicando, só multiplica o normal, tá? Então, por que eu falei isso? Porque aqui é tudo multiplicação. Vamos multiplicar normal, ó. P ao quadrado vezes 2PQ. Perceba que aqui tem um P, né, ó. E esse P, quando não tem nada, tá com o expoente 1. Então, P ao quadrado vezes P1, ó, é esse P1 aqui, ó, que a gente fez, ó, propriedade 1, tá? P1 porque é propriedade 1, coincidiu de ser a mesma letra, mas não tem nada a ver, tá? P ao quadrado vezes P1 é P elevado a 3, porque eu somo. Então, vai ficar o quê aqui, ó? O 2, porque não tem nenhum número para multiplicar com ele. O P3. E o Q, ele tá sozinho, não tem ninguém para multiplicar com ele aqui. Mas peraí, tem aqui, não tem? Se a gente multiplicar tudo de uma vez, numa reta só, dá para multiplicar já esse Q com esse Q. Q vezes Q ao quadrado. Multipliquei tudo de uma vez. Embaixo, vou multiplicar tudo de uma vez. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Dá para simplificar. Por quê? Porque esse 2, ele divide por 2, certo? Esse 2, ele divide por 2. E esse 8 também divide por 2. 2 dividido por 2 dá 1, que eu não preciso pôr. E embaixo, 8 dividido por 2 dá 4. Resposta final. Exercício 5. O que ele quer que a gente calcule? A área dessa parte que está em azul aqui, ó. Tá? O que a gente pensa para fazer um exercício desse? A gente calcula essa área toda, ignora esse buraco aí no meio, ó. A gente calcula essa área toda primeiro, certo? Então, a área total, vou chamar de área total. Quem vai ser a nossa área total? É essa parte grandona, tá? Que é o quê? Lado vezes lado. Então, é x ao cubo y ao cubo sobre 3 vezes quem? Ó, esse cara vezes esse. Vezes 5x quadrado y. Multiplicação, vai lá. x3 com x2 dá x5. 3 mais 2. y3 com y1 dá y4. E embaixo é o 3. Acabou aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente calculou como se fosse tudo isso aqui, ó. Mas perceba que tem um buraco no meio. Então, a gente tem que tirar esse buraco, essa parte aqui, pra gente ter o quê? Pra gente ter essa parte em volta, tá? Tá, como que a gente vai tirar disso aqui? Tem que tirar disso aqui, né? Isso aqui é o total. Vai ser isso aqui menos alguma coisa. O que a gente vai tirar disso aqui se a gente não sabe? Ué, não é essa área aqui? Como que eu calculo essa área? Esse lado vezes esse, certo? Então, vai lá. Essa área aqui, ó, pequenininha. A área menor. Tá? A área total, que é a grandona, a área menor. Vai ser 2/3 de x ao cubo y ao quadrado vezes 2xy ao cubo. Aqui embaixo é 1. Multiplica tudo aqui, ó. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. x3 com x1, x4. y2 com y3, y5. Embaixo, 3 vezes 1, 3. Certo? Então, o que a gente precisa para acabar esse exercício? A gente precisa fazer o quê? A nossa área total, que é essa aqui, e tirar aquele buraco, que é esse aqui, tá? Então, área colorida, né? Que ele quer lá, que ele falou área colorida, que é a parte azul. Vai ser quem? x5, y4 sobre 3, menos 4x4, y5 sobre 3. Perceba que não dá pra gente fazer mais nada. Por quê? Porque esse x tá 5 e esse x tá 4. Lembra que eu falei pra vocês que quando é menos e mais, a gente só pode juntar o que é igual? No caso aqui é uma subtração, é menos. E eles são diferentes, tá? Ó, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. E o y também, ó. Só por aqui, ó, só por uma letra já ser diferente, tudo já é diferente. Mas o y também, ó, 4 e 5. Se fosse invertido, né, ó, se tivesse assim, por exemplo, ó, se tivesse x4, y5 sobre 3, menos 4x4, y5 sobre 3. Se tivesse assim, ok. Por quê? Porque é igualzinho, tá vendo? Ó, x4, y5, x4, y5. Mas não tá, então não tem o que fazer. Então, acredite se quiser, isso aqui é a nossa resposta final. Isso aqui é o resultado, que é um binômio que representa
a nossa área azul, a nossa área colorida, tá? O máximo que dá pra fazer aqui, como os dois são divididos pelo mesmo número, por 3, você poderia escrever o quê? 5x5y4 menos 4x4y5, tudo, meu Deus do céu, não consigo. Vamos lá. Ah, tá bom. Sobre 3. O máximo que você poderia fazer é isso, tá? Que é a mesma coisa, né? Eu escrevi, aqui eu deixei separado, aqui eu juntei. Mas essa é a nossa resposta final. Pessoal, só uma correção aqui que eu deixei passar sem querer é aqui, ó. 5. Esse 5 tá sozinho, né? 5 vezes ninguém, aqui é um 5, tá? Ó. Então, aqui é um 5 e aqui é um 5. Então, aqui também é um 5. Faltou o número 5 ali, tá? Fora isso, de resto, tudo certo, tá bom?